Freud acreditava que os sonhos representavam uma realização disfarçada de um desejo reprimido. Ele acreditava que estudar os sonhos era o caminho mais fácil para a compreensão das atividades inconscientes da mente. Ele escreveu em seu livro, A Interpretação dos Sonhos, a seguinte história. Certa noite recebi a visita do meu amigo R. Na manhã seguinte a essa visita, tive o seguinte sonho que foi notável, entre outras coisas, por sua forma. Nesse sonho, meu amigo R era meu tio. Vi seu rosto diante de mim um tanto modificado. Era como se tivesse sido repuxado no sentido do comprimento. Uma barba amarela que o circundava destacava-se de maneira especialmente nítida. A interpretação do sonho ocorreu da seguinte forma. Quando no decorrer da manhã o sonho me veio à cabeça, ri alto e disse: "Esse sonho é absurdo." Mas a lembrança desse sonho se recusava a ir embora e me seguiu o dia inteiro, até que finalmente à noite comecei a me repreender. Assim, dei início à interpretação. Nesse sonho, R era meu tio. Mas o que poderia significar isso? Nunca tive mais que um tio, o tio Joseph. Havia uma história triste ligada a ele. Certa vez há mais de 30 anos, em sua ansiedade de ganhar dinheiro, ele se deixou envolver num tipo de transação que é contra a lei. Então ele foi efetivamente castigado por isso. Meu pai, cujo cabelo se embranqueceram de tristeza em poucos dias, costumava sempre dizer que o tio Joseph não era um mau homem, mas apenas um tolo. Essas eram as suas palavras. Então, se em meu sonho o meu amigo R era meu tio Joseph, isso significava que meu amigo R era tão tolo quanto meu tio Joseph. Difícil de acreditar e extremamente desagradável. O rosto que vi no sonho era, ao mesmo tempo, o do meu amigo R e do meu tio. Assim, não havia dúvida de que eu realmente queria dizer que meu amigo R era um tolo, como meu tio Joseph. Mas José Silva tinha uma visão diferente da de Freud. Ele escreveu em seu livro O Método Silva de Controle Mental. Nosso método de interpretação de sonhos deve ser diferente do freudiano, porque deliberadamente geramos sonhos. Portanto, se você estiver familiarizado com a interpretação freudiana dos sonhos, esqueça para os propósitos de controle mental. Imagine como Freud interpretaria este sonho. Um homem sonhou que estava em uma floresta, cercado por selvagens que cada vez mais se aproximavam dele, cada vez mais ameaçadores, levantando e baixando suas lanças. Cada lança tinha um buraco na ponta. Quando o homem acordou, viu que seu sonho apresentava a resposta para um problema que o afligia: desenhar uma máquina de costura. Ele podia fazer a agulha subir e descer, mas não conseguia fazê-la costurar, até que esse sonho lhe disse para colocar o buraco na ponta da agulha. Esse homem era Elias Hall, que inventou a primeira máquina de costura realmente prática. Um dos alunos de José Silva, certa vez, sonhou que estava na casa de um amigo. Então, chegou a hora de servirem o jantar. Mas lhe trouxeram um prato cheio de vagens cruas para que ele comesse. Então, ele acordou. 2 dias depois, na parte da manhã, ele estava passando velozmente em sua moto, em uma estrada de Nova York. Não havia trânsito, a não ser um pequeno caminhão que ia à sua frente. Quando ele se aproximou do caminhão, viu que ele estava carregado de vagens. Lembrando-se do sonho, reduziu a velocidade da moto de 90 para 35 km por hora. Então, quando fazia uma curva a 20 km por hora, sua roda traseira derrapou um pouco na curva ao passar sobre algumas vagens que haviam caído do caminhão. A uma velocidade mais elevada, aquela derrapagem teria sido muito séria, possivelmente fatal. E assim vemos que existem vários exemplos sobre sonhos. Além de José Silva, Helen Hetzel e Joseph Murphy também acreditavam que podemos receber respostas através dos sonhos e até prevermos alguns acontecimentos. Joseph Murphy explica em seu livro Telepsiquismo. Freud, Adler e Jung
criaram teorias diferentes com relação ao subconsciente e à interpretação dos sonhos. Mas queremos apenas mostrar que muitas pessoas que rezam para que seus problemas sejam resolvidos recebem respostas bem definidas, sob a forma de sonhos. Ele conta a história de uma jovem enfermeira que havia sonhado que o avião em que pretendia viajar havia sido sequestrado. Então, ela desistiu da viagem e o sequestro realmente aconteceu. Outra senhora e seu filho estavam sendo asfixiados por um vazamento de gás enquanto dormiam. Então, o falecido marido apareceu no sonho dessa senhora e disse para ela fechar o registro do gás. E isso salvou a vida dessa mulher e do seu filho. Helen Hetzel também conta a história de seu filho, que sonhou com a morte de seu melhor amigo chamado Jeff. Seu filho ficou bastante assustado com o sonho e a Helen tentou acalmá-lo. Mas poucos dias depois, Jeff realmente morreu em um acidente de carro. Então, como vimos, muitas pessoas se protegem e fazem previsões através dos sonhos.